Bom dia, alunos! Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula para a recuperação de final de ano. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, porque vão ser aulas bem direcionadas para a E, tá? Ressaltando o que é realmente importante, o que foi realmente importante durante este ano, que nós vimos tantos assuntos, né? Então prestem bastante atenção, anotem e façam resumos e se envolvam bem nas aulas de recuperação, porque eu tenho certeza absoluta que elas vão ser muito importantes para a realização da AE final, tá certo? Então vamos começar com um assunto hoje, que é o assunto vírus. Os vírus receberam esse nome, né, quando foram descobertos, porque eram considerados venenos. Então, o nome é derivado do nome veneno, né, vírus. Eles apresentam as seguintes características. Eles são seres desprovidos de células, não são formados por células, tá? São acelulares. E eles são seres muito pequenininhos mesmo. Tanto que eles só foram vistos quando do advento do microscópio eletrônico, porque eles têm um tamanho aproximado de 20 a 30 nanômetros, tá? Então só podem ser vistos pelo microscópio eletrônico. Já sabia-se da existência dos vírus, né? Porque quando os cientistas olhavam uma célula infectada por um vírus, ele via os efeitos que aquele ser, aquela estrutura, aquela substância, eles não sabiam exatamente o que era, estava causando nas células, né? Eram chamados efeitos citoplasmáticos. E só então, quando o microscópio eletrônico foi construído, né, o primeiro microscópio eletrônico, é que se pôde confirmar a existência dessa estrutura, desse ser, como vocês queiram chamar, tá? São seres que possuem ácido nucleico, DNA ou RNA, e uma capa proteica. E alguns possuem ainda uma capa extra, que é chamado envoltório, que é formado por parte da célula que é chamado, envelope, que é formado por parte da célula que ele parasitou. Eles são chamados parasitas obrigatórios intracelulares, porque, como eles não têm metabolismo próprio, eles não têm a chamada maquinária bioquímica que é necessária para traduzir suas próprias instruções de multiplicação, tá? Apesar deles serem parasitas obrigatórios, parasitas intracelulares obrigatórios, eles podem causar grandes alterações no metabolismo da célula infectada, causando inclusive a morte dessa célula. Eles podem atacar animais, como a gente vê várias doenças causadas por vírus, por exemplo, a gripe, a AIDS, a dengue e essa Covid, né? E também pode atacar células vegetais, como por exemplo o mosaico do tabaco, que afeta e destrói as células das folhas dessa planta, tá? Mas apesar disso, e certamente vocês viverão para verem essa técnica utilizada largamente, é uma técnica chamada geneterapia. O que consiste? Consiste em se usar vírus geneticamente modificados para transportar genes normais para dentro de células doentes, né? E assim curarem doenças hereditárias e doenças genéticas, como por exemplo a fibrose cística, doenças autoimunes ou por exemplo a diabetes, então, e alguns tipos de câncer. Então essa é uma técnica que está começando, né, a ser desenvolvida e certamente vocês verão isso usado em larga escala. Os vírus, eles possuem então as seguintes partes. Dentro fica o genoma viral, que é um ácido nucleico, né, que contém as informações para que ele se multiplique, apesar dele não ter capacidade de fazer isso sozinho.
e o envoltório viral, que é de origem proteica, que é chamado capsídeo. O genoma viral mais o envoltório recebe o nome de núcleo capsídeo. Esse capsídeo protege o material genético e é onde estão as proteínas chamadas ligantes. O que são proteínas ligantes? São proteínas que possibilitam a ligação do vírus com a sua célula-alvo. O vírus tem as proteínas ligantes e as células têm as proteínas receptoras. E isso faz com que o vírus seja muito específico. Alguns vírus são mais específicos, se ligando somente a determinado tipo de célula e somente a determinado tipo de célula daquele animal ou daquele vegetal, ou vírus são menos específicos, menos exigentes. Por exemplo, o vírus da gripe, ele se liga especialmente às células do sistema respiratório, porém, ele pode afetar diversas espécies, né? Pode afetar o homem, pode afetar porcos, pode afetar pássaros, tá? E causar o mesmo tipo de doença que é a gripe, tá? E aí, nós vamos entender o mecanismo de algumas vacinas que devem ser administradas uma vez ao ano, ou, como a gripe, por exemplo, né? Todo ano as pessoas têm que tomar a vacina contra a gripe, e outras que a pessoa só toma uma vez na vida. E outras ainda que, infelizmente, não tem vacina, como é o caso do HIV, né? Da AIDS, não tem vacina ainda. Apesar de que há anos se estuda o HIV, se estuda a AIDS, muito já se caminhou nesse sentido, porém ainda não chegamos a uma vacina eficiente. A varíola, ela foi a primeira doença que foi exterminada da face da Terra, porque a vacinação foi muito eficiente e foi da população mundial, e assim ela foi erradicada, por dois motivos óbvios. O vírus da varíola é um vírus de DNA, que é pouco mutável, muito menos do que vírus DNA, e a varíola só afetava a espécie humana. Então, uma vez que toda a espécie humana foi vacinada, a varíola foi exterminada. E se Deus quiser, por falar em vacinação, ano que vem teremos a vacinação contra a Covid, né? E estaremos novamente juntos. Por todas essas características que eu acabei de falar, né, todas essas características apresentadas, vocês agora podem participar de uma grande discussão, tanto no meio acadêmico como no meio leigo, que pergunta: o que você acha? Os vírus são considerados seres vivos ou não vivos? Por apresentarem material genético e sofrerem mutações, são dois motivos pelos quais as pessoas dizem que eles são seres vivos. Porém, por não possuírem metabolismo próprio e serem parasitas obrigatórios, eles são ditos não vivos. Fica aí a dúvida e o motivo de discussão interminável. Vamos falar agora sobre as bactérias. As bactérias apresentam as seguintes características: são unicelulares, isso é, apresentam uma célula somente, são procariontes, isso é, não tem carioteca, o material genético fica tipo solto no citoplasma, né? Pró quer dizer antes, né? Antes da carioteca, antes da membrana nuclear aparecer na natureza. E quanto a tipo de respiração, eu tenho dois tipos de bactérias. As heterotróficas ou heterótrofas, que são a maior parte. Elas são bactérias que se alimentam de moléculas orgânicas produzidas por outros seres vivos. E neste grande grupo se encontram as bactérias parasitas, isso é, aquelas que causam doenças. Encontramos também, por exemplo, a meningite. É uma doença que pode ser causada por bactéria, né, que afeta as meninges, as proteções do sistema nervoso central. E as bactérias saprofágicas, que são aquelas bactérias chamadas decompositoras,
que juntamente com os fungos são importantíssimos porque fazem a reciclagem da matéria na natureza, possibilita então essa reciclagem, esse reaproveitamento da matéria na natureza. E por fim, as autótrofas, também chamadas de autotróficas, que produzem substâncias que vão lhes servir de alimento a partir de substâncias inorgânicas, tá? Por exemplo, aquelas que fazem fotossíntese, as cianobactérias e as proclorófitas. As partes de uma bactéria. Nós temos, então, por fora, primeiro aqui tem o flagelo. O flagelo pode ser único ou duplo e ele é utilizado para a locomoção das bactérias. De fora para dentro, então, podemos ver que a bactéria apresenta uma chamada cápsula. Essa cápsula lhe confere uma proteção. Quando presente, a bactéria fica mais resistente e de difícil acesso. Então, algumas bactérias chamadas encapsuladas causam doenças mais graves, vamos dizer assim, tá? Depois nós temos a chamada parede celular, que dá a forma à bactéria. Nós temos bactérias redondinhas, são chamadas cocos, bactérias que ficam juntinhas, diplococos, estafilococos, que são como se fosse um colar de pérolas, vários tipos de bactérias. E depois nós vamos ver a membrana plasmática, que ela é de composição lipoproteica, que vai delimitar o citoplasma. Dentro do citoplasma, nós vamos ver o material genético, aqui o DNA, preso ao mesosoma, que é uma área do citoplasma que se invagina, aqui é o material genético, vários ribossomas. Ribossomos são as únicas organelas citoplasmáticas presentes nas bactérias e importantíssimo são essas estruturinhas aqui, chamadas plasmídios. Os plasmídios, então, são pedaços do DNA que pode ser transmitidas de uma bactéria para outra. E esse pedaço de DNA que está presente na bactéria vai lhe conferir características vantajosas. Mas como é que as bactérias podem conseguir esses pedaços de DNA? Pode ser de 3 formas denominadas recombinação genética. A primeira é a transformação. No caso da transformação, eu tenho várias bactérias no ambiente, por exemplo, no meio ambiente. E algumas bactérias morrem, então liberam o seu DNA. Então eu tenho agora DNA livre no meio ambiente. Esse DNA proveniente da bactéria morta pode ser incorporado pela bactéria que está viva, esse pedaço de DNA. E esse DNA novo, esse pedaço de DNA, vai se incorporar ao cromossoma da bactéria viva e vai fazer parte dela agora. Então, ela adquiriu uma característica das bactérias que estavam mortas. O outro tipo é a transdução. Na transdução, precisa-se usar um vírus, que é chamado bacteriófago, que são vírus que atacam bactérias. Nesse caso, o vírus transfere pedaços de moléculas de DNA de uma bactéria para outra. E aí, esse pedaço de DNA vai se incorporar ao material genético da nova bactéria. E aí, ele vai possibilitar a ela, vai dar a ela essa característica que aquele pedaço de DNA lhe confere. E por último, é a conjugação bacteriana. Na conjugação, acontece quando 2 bactérias ou mais, pode ser 3, se unem através de pontes, chamadas pontes citoplasmáticas ou polissexuais. E nesse caso, são passados plasmídios de uma bactéria para outra. Bactéria doadora e bactéria receptora.
As bactérias podem se tornar grandes problemas de saúde pública. Por quê? Porque elas causam doenças e podem levar à morte. O uso indiscriminado de antibióticos, que antigamente se via, hoje precisa-se de uma receita médica para a pessoa tomar o antibiótico deve ser tomado na hora e por aquele tempo que o médico determinou. Antigamente a pessoa tinha uma gripe, tomava antibiótico. Errado, né? Porque gripe é causada por vírus e antibiótico é para matar bactéria. Também os antibióticos, eles acabam por selecionar variantes mais resistentes. Graças à grande capacidade de mutação que as bactérias têm, né? E a esse fenômeno de transformação, acontece de formarem as superbactérias. Bactérias que são resistentes a muitos antibióticos. Parece que nós, ou a comunidade médica, vamos falar assim, está sempre a um passo atrás das bactérias. Elas se modificam rapidamente, causando doenças, às vezes, muito graves. Mas, graças a essas características, os cientistas conseguem sintetizar insulina e o hormônio do crescimento, que é o somatotrófico, mutando as bactérias. Vamos falar agora sobre os artrópodos, um pouquinho só, que vamos falar mais sobre o grupo a classe dos insetos, que dentro do filo é a classe mais importante, né? Os insetos, como todo artrópode, apresentam exoesqueleto de quitina, que dá uma proteção espetacular a esses animais, e apêndices articulados, que são patas, asas, peças bucais, né? Que parece que tem dobradiça. O filo artrópodo é dividido em 3 classes principais. Os crustáceos, como o camarão, que tem 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Os insetos, como a abelha, por exemplo, que tem 3 pares de patas e 2 pares de antenas. E os aracnídeos, que tem 4 pares de patas e não têm antenas. A diversidade desse grupo é muito, muito, muito grande. Enquanto os insetos têm corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, os crustáceos têm cefalotórax e abdômen, assim como os aracnídeos também. Como eu já falei, os insetos são a classe mais importante porque são polinizadores, mas podem se comportar como pragas da lavoura e transmitir doenças. Tá? São animais que apresentam um sistema circulatório totalmente independente do sistema respiratório. Porque enquanto a hemolinfa, que é o líquido circulante no corpo do animal, transporta alimento para todas as células, os gases são transportados pelo sistema respiratório, que é chamado traqueal, que através de buraquinhos chamados espiráculos, o oxigênio e o gás carbônico transitam dentro do corpo do animal, né, através das traqueias. Os insetos apresentam uma característica muito interessante, que é o seu desenvolvimento embrionário. Pode ser de 3 formas. Quando eles não sofrem metamorfose, como a traça, por exemplo, são chamados ametábolos. Quando eles sofrem uma metamorfose parcial, sofrem pequenas mudanças, como por exemplo o gafanhoto, eles são chamados hemimetábolos. E quando eles sofrem uma metamorfose total, muda completamente do ovo até o animal adulto, são chamados holometábolos. Então, como eu falei, os insetos são de grande importância, mas porque transmitem doenças. Mas na próxima aula nós vamos ver animais que são mais importantes ainda, ou tão quanto os insetos, que causam doenças, tá? Que podem também levar à morte. Então, como eu falei, os insetos, por serem animais que causam doenças, transmitem doenças, né? São animais polinizadores, animais que possibilitam a produção de frutos e que são importantíssimos na nossa alimentação, e porque são animais que produzem alimentos como, por exemplo, as abelhas produzem o mel, são animais muito importantes para a vida do ser humano na face da Terra. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os outros animais, que esses sim causam doenças. Atenção que eu falei,
que os insetos transmitem doenças, mas quem causa doença é um causador da doença. Então é um pouquinho diferente, tá bom? Presta atenção, porque muitas vezes vocês confundem animais, seres que transmitem doenças com seres que causam doenças. Hoje nós vimos seres que causam doenças. Vírus causam, por exemplo, a Covid. Seres que causam doenças, como por exemplo, bactérias que causam meningite, o tétano, por exemplo, o botulismo. E animais que transmitem a doença, que muitas vezes são insetos. Tá? Pela sua picada, os insetos podem transmitir doenças aos seres humanos, então por isso são animais de grande importância. Tá? Mas na próxima aula nós vamos ver animais que causam doenças, tá certo? Então, até lá e façam então resumo, ouçam bastante as aulas, prestem atenção, façam exercícios, que nós teremos aula de exercícios também, acompanhem as aulas de recuperação, porque isso vai ser muito bom para vocês, tá? Vai ajudar bastante. As aulas estão bem direcionadas para a E final, tá bom? Então, até a próxima e acompanhem a gente. Tchau!